Pronto. Nessa aula a gente vai ter mais textos aí para ver, quer dizer, vamos trabalhar bem mais no manual, né? Que é o objetivo nosso, como a gente falou aí. Bem mais no manual de manutenção. Passar mais alguns bizus para vocês aí no manual, técnica de você fazer a leitura do manual. E a gente vai fazer, a gente inicia fazendo um exercício, né, complementando a informação que a gente viu na aula anterior, como ser electrical termination em electrical areas. Então, o verbo repair é um verbo reparar. Então, está dizendo aqui, ó, reparos de terminais elétricos e áreas elétricas. Né? Capítulo 20, 1103. Bolt and nut installation. Instalação de portas e parafuso, né? 205001, uma referência geral lá para fazer esse tipo de trabalho. Installation of O-rings and Teflon seals. Esse O-rings aqui, quem fez matéria de máfia aí deve lembrar o que é um O-ring, né? Aquele anel de vedação que o corpo dele é todo redondinho lá. Quando você corta a seção transversal é toda redonda, né? Toda redondinha. É o O-ring. E o Teflon seals é um selo de Teflon. A gente tem vários tipos de material para selo. E um dos materiais usados na aviação é o Teflon. Então, capítulo 205006. Application of adhesives. Adesivos na aviação é algo mandatório, né? Compulsório. O adesivo não serve só, na aviação ele não serve só para dar estética, né? Pelo contrário, né? Ele tem muito mais a função legal, né? A função de cumprimento da legislação. Então, os adesivos que estão na parte tanto interna da aeronave como na parte externa, eles dão instrução para os usuários, seja eles técnicos ou passageiros, né? Dando indicações para esse usuário. Tá? Então, os adesivos são bastante importantes aí na aviação. Lubrication. O que seria lubrication? Lubrificação, execução de lubrificação. Então, lubrificação também é um trabalho genérico lá, é um trabalho geral. Qualquer mecânico, né, ele vai ficar apto a fazer lubrificação. Application of dry lubricant. Seria o que? Lubrificante. O que é a palavra dry? Falei na aula passada. Quem lembra? Seco, né? Lubrificante seco. Que é aquele lubrificante, né? Tipo a base de grafite, né? Então bastante usado também na aviação, né? Para o emprego de algumas áreas lá. Tá? E aí a gente tem esse texto aqui que a gente viu, só vamos voltar a trabalhar com ele aí, só para a gente relembrar a colocação das palavras, dos verbos, né? E ele diz aqui, ó, Dismantlements Manual. Como é que a gente traduziria isso aqui? Manual de manutenção. Cover, cobre, verbo cobrir, né? The maintenance, a manutenção. That can be, aquele que pode ser. Performed, verbo to perform é o verbo realizar. No caso aqui ele está no pretérito. Então seria realizada, né? Pode ser realizada while, enquanto os motores installed, isso, está instalado in the aircraft, na aeronave. A gente está exercitando aí mais uma frase aí, né, do texto do manual, tá? A gente chegou a falar sobre esse texto também aqui da bateria, né? Lembra que nós demos um exemplo aí? Falamos até do acidente que ocorreu lá, né? No passado, lá na Varig, caso de colocação de etiquetas, né? De frenagem, de circuito brake, tá? Então, a palavra caution, quem lembra? O que significa caution? Cuidado, né? Aviso para cuidado, né? Assim, alertando o mecânico para a atenção dele, cuidado. E warning, quem lembra? Aviso, né? Aviso de perigo. É aviso no sentido de perigo. A palavra warning no sentido literal é aviso. Então a gente viu a aplicação tanto do caution quanto do warning. Normalmente o caution, quando ele vem com a característica de caution, a atenção aí, o fabricante ele está destacando a atenção para o equipamento, né? E quando é o warning, normalmente ele está destacando a atenção para a proteção individual do indivíduo lá, né? Do operador, no caso do mecânico, né?
chamando a atenção para isso. Então também a gente viu esse texto aí, vamos a fazer esse texto, né? Boa noite. E também esse exercício, vamos dar uma repetida nele, né? Só para a gente relembrar. Esse exercício, como eu falei para vocês, é um dos exercícios que vocês mais vão precisar fazer, que é a aplicação do que foi falado com a visualização da área, do local, né? Então a gente está dizendo aqui, ó, letra A, it is used to heat up the fuel. O que seria a expressão heat up? Esquentar. É usado para esquentar combustível. Tá? O que eu tenho aí de componente usado para esquentar combustível? Exchanger ou filter? Heat exchanger, né? É um trocador de calor lá no motor. It's used to filter fuel. É usado para filtrar combustível. Combustor ou filter? Filter, né? Filter usado para filtrar combustível. Letra C, it's used to storage oil. O verbo to storage é o verbo guardar, armazenar. Né? Armazenar ou guardar. No caso aqui eu tenho duas opções, oil tank e oil shutoff valve. Oil tank, né? Tanque de óleo. Letra D, it's used to start the engine. É usado para dar partida, né? Partir o motor. Engine start ou idle command? Engine start, né? It's used to lock the bolts. É usado para... O que é o verbo de lock? Travar. Usado para travar parafusos. Lock wire ou washer? Lock wire. Lock wire, né? Travar parafusos. Washer o que é? Arruela, né? It's used to attach rose assembly. É usado para prender o quê? O que é assembly? Conjunto de mangueira. Conjunto de Mangueira. né? Montagem ou conjunto. Nesse caso aqui, o que seria aplicado? Conjunto, né? Um grupo de mangueiras, um conjunto de mangueiras. Conjunto de mangueiras. Clamp ou cotter-pin? Clamp. O que é clamp? Braçadeira. O que é cotter-pin? Contrapino. Contrapino. Letra G. It's used in the exhaust system. É usado no sistema de exaustão. O que é o sistema de exaustão do motor? É a área de quê? De escape. De escapamento, de descarga. Tailpipe ou counterweight? Tailpipe. Muito bem. Isso aí é a aplicação do que a gente viu. A ideia aqui é uma das coisas que vocês vão precisar também fazer, a identificação. Olhar para a figura com a peça, identificar. Olhando para isso aqui, talvez a figura não esteja muito nítida, mas o que isso aqui pode parecer? Um engine, um Engine. um engine, né? Um motor. Olhando para cá, o que vocês acham que isso aqui se aplica? Fuel pump. Fuel pump, uma bomba de combustível. Tem até os pontos aqui de entrada e saída, né, de fluxo da bomba. Tá? Ponto de encaixe aqui, ó. Ok? Aqui, olhando para cá, Rose Assembly, um conjunto de mangueiras, né, preso lá na parte externa do motor, parte de acessórios lá. E aqui, filter, né, conjunto de filtro. Aqui o filtro está com uma vista explodida, né, a parte do copo do filtro, o elemento filtrante. Aqui o anel de vedação, né, do copo. E aqui aquela parte superior do encaixe da carcaça. E aqui, bolt. Aqui só pode ser Nut. Só sobrou brackets, né? É uma espécie de suporte. O quê? Nut. Uma das palavras, né? Um conjunto de palavras bastante usado nos manuais de manutenção. Hydraulic. Inner diameter. Diâmetro interno, né? Integrated Drive Generator. Gerador de transmissão integrado, né? Que é o IDG. Inboard também pode ser representado por INBD no manual. Significa o quê? O que seria inboard? Parte interna, né? Parte interna. Included.
Incluído, né? Verbo incluir no passado. Install, instalar. Installed, instalado. Installation, instalação. Pound feet, que é uma unidade de torque, né? Unidade de aperto. Seria isso. Feet. Pés por polegada. Pés por polegada? Não. Libra por pé. Isso. Pés por libra, ou libra por pés, né? E aqui, pound inches. Esse sim. Libras por polegada. Tá? LH, LFT ou left por extenso. O que significa isso? Lado esquerdo. Tá? O manual sempre representa dessa forma. E às vezes ele usa essa aqui, às vezes usa essa forma de representar, às vezes usa essa. Tá? Então, sempre usa esse tipo de característica aí. Limited. Limitado. Low pressure turbine. Turbina de pressão baixa ou de baixa pressão. Lower ou LWR. Lado inferior, parte inferior. Maximum. Minimum. Low pressure rotor. Motor de baixa pressão. Baixa. High pressure rotor. Motor de pressão de alta pressão, ou de pressão alta. Outer diameter. Diâmetro externo. Opposite. Oposto. Lado oposto. Opcional. Outboard. Lado de fora. Parte externa, né? E overheat. Overheat é um alerta que aparece sobreaquecimento ou superaquecimento. Aparece bastante lá no painel, de vez em quando. Também quando o avião o motor está sendo queimado, né? Dá aquecimento, essas coisas. Overheat. Bom, dando prosseguimento nos textos aí, a gente tem mais um texto aqui para a gente trabalhar, né? Vemos algumas palavras que a gente já viu, uma maioria aí repetida, talvez apareça mais alguma palavra nova aqui. Logo no começo o manual está trazendo aqui um letreiro aqui, com letras em negrito, né? E colocando em forma de nota. Toda vez que o manual coloca em forma de nota, ele quer chamar a atenção também para o mecânico, para o técnico lá, para facilitar alguma coisa para ele, tá? Para chamar a atenção dele no sentido de facilitar alguma coisa para ele. Então ele está dizendo aqui, ó, the washers. O que é washers? Arruelas. Então a tradução disso aqui seria o quê? As arruelas. As arruelas, de número 4 e 5, are not the same. Não são iguais, não são as mesmas. And are not interchangeable. Não são intercambiável. O significado de interchangeable é intercambiável, tá? A palavra intercambiável, para quem nunca viu, não sabe o que é algo que você possa trocar um lado pelo outro, substituir, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui, né? De intercambiável. As tampas dessas canetas aqui, ó, elas são intercambiáveis, ó. Posso tirar daqui, botar para cá, e posso tirar que estava aqui e botar para cá. Isso é intercambiável, tá? Algo intercambiável. Na aviação, que é a nossa praia de estudo aí, tem que ter bastante cuidado com intercambiabilidade, tá? Por quê? Nem tudo é permissível que seja intercambiável, tá? Então, professor, como é que eu me referencio? Como é que eu sei o que eu posso intercambiar e o que eu não posso intercambiar? Vou estar baseado em quê? Manual, tá? O manual vai dizer se eu posso intercambiar ou se eu não posso intercambiar, tá? A função do operador aí, do técnico, é pura e simplesmente seguir o manual, tá? Seguir lá o manual. Tem uma outra palavra aqui, uma outra palavra que eu quero chamar bastante a atenção de vocês aqui, que é essa expressão aqui, ó, que é muito usada no manual, nos manuais, né? Para não dizer no singular, né? Nos manuais. É a expressão make sure. A pronúncia é essa, né? Make sure. A expressão make sure significa certifique-se, tenha certeza de.
certifique-se ou tenha certeza de. Normalmente, certifique-se, tenha certeza. Então ele começa dizendo aqui, ó, make sure the washers are installed where they were removed. Então, o que ele está dizendo? Certifique-se que as arruelas são instaladas de onde elas foram o quê? Removidas. Tá? Então, bastante atenção com essa expressão, porque ela é muito repetida. A expressão make sure. Tenha certeza. Certifique-se. No sentido de certificar. Tem certeza. Bastante usado. Tá? Depois, dando prosseguimento aqui, aparece uma outra instrução aí, né? Identificada como passo número 3 no manual. Remove the nuts. O que ele quer que você faça? Remova as porcas, né? Identificado aqui como número 8, lá na figura. The washers. O que é washers? Arruelas. Arruela. And the bolts. Os parafusos. Descarte de PLI washers. Essa palavra PLI é um tipo de arruela, tá? É uma especificação de arruela. Tipo de arruela à base de polipropileno, tá? Mas não dá nada para se assustar, não. É apenas uma designação. Então, descarte as arruelas desse material aqui. Descarte. O que é descartar? Jogar fora. Né? Remove the other hinge support brackets and the shims. Então, primeiro vamos traduzir essa parte daqui. Remova. Eu pergunto a vocês: o que ele quer que você remova? Você, mecânico, remova. Ele quer que você remova o quê? A bracket ou a braquete, que é uma espécie de suporte em L, né? A braquete de suporte da hinge, quem lembra? A gente já falou aqui. Hã? Quem lembra? Hinge. Dobradiça ou articulação. Lembra disso? Dobradiça ou articulação. Então ele quer que você remova a bracket de suporte de articulação do leme. And the shims. Shims é calços. Uma pecinha para calçar, para dar enchimento. Tá? Shim é calço. E os calços. Tá? Então, de novo, repetindo, remova a braquete de suporte da articulação do leme e os calços. Tá? E ele de novo faz uma nota. Note. Make a note. O verbo to make é o verbo tomar. Tomar no sentido de anotar. Tome nota. Né? Make a note of the location of the shims. Ele quer que você tome nota de quê? Da localização. Localização dos calços. Tá? E ele diz, ó, they must be. O verbo to must é o verbo dever no sentido de obrigatoriedade. Deve, é obrigatório. Tá? Eles quem? Olha aquilo que a gente falou lá no começo. Os calços. Quem que ele falou por último? Não foi os calços? Então ele não repete a palavra calço. Lembra que a gente falou sobre isso? Ele não repete. Ele usa o pronome para se referenciar ao substantivo. Ele não repete. Ele diz lá, ó, they must be, eles devem ser, put, colocados, in the same location. Aonde? Na mesma localização, quando, né, when the bracket, quando a braquete for instalada. Tá? Então, ele chama a atenção, uma nota, para o técnico, para que ele possa fazer a montagem certinho, não trocar. Né? Para não acontecer aquele tipo de coisa, né? O camarada vai lá, desmonta o brinquedo, né, da criança, aí na hora de montar sobra peça, sobra uma opção de peça, né? Para que essa bolinha aqui, né? Não serve para nada, né? Se estava ali é porque tem uma função, né? Tudo que está ali na montagem tem função. Então, se sobrou tem alguma coisa errada. Pode procurar que tem alguma coisa errada lá. Né? Não é para sobrar nada. Não é isso? Então, para você não trocar a peça, não montar no lugar errado, na hora que for fazer o teste lá, o troço não funciona. E não vai funcionar mesmo. Se a sequência estiver errada, não vai funcionar. Então,
Ele está dando a instrução passo a passo aí. Então a gente já viu aqui que só nesse slide aqui a gente viu a expressão make sure, falei que aparece bastante no manual, que significa o quê? Tenha certeza, certifique-se, né? Certifique-se ou tenha certeza. Vimos também a expressão make a note, tome nota, anote, né? No sentido de tomar nota, tá? E vimos a palavra shim, que é calço, né? Bracket, a gente já tinha visto, que é bracket, não é isso? Hinge é articulação ou dobradiça, também já tinha visto, tá? Então a gente só viu mais alguma coisa nova que a gente até agora não tinha comentado. Fala lá da palavra subtask lá em cima. A palavra task significa o quê? Tarefa. Então, subtask, subtarefa. É uma tarefa menor extraída de uma tarefa maior. Ele volta a dizer lá, ó, remove ring support bracket number 9 as follow. Então, o que ele quer que você remova? Remova a bracket, o suporte da dobradiça, número 9, as follow. Essa expressão as follow também a gente já falou. Significa consegue. Toda vez que ele fala, usa a expressão as follow, ele vai dizer para você passo a passo como você vai fazer. Bem detalhado, ele vai te dizer passo a passo. Passo número 1, o que ele quer que você faça? Remove and discard the contrapino. Remove and discard o quê? Contrapino. Passo número 2, remove the nuts. Remova a porta. Remova a porta. The washer. Arruela número 4, the washer. Arruela número 5, já é outra arruela. The bolt from the rudder hinge bearing. De onde? Ele quer que você remova isso tudo. Ele quer que você remova isso tudo de onde? Do rolamento, da articulação do leme, tá? Então, o rolamento, né? Ou mancal, o rolamento da articulação do leme de direção, tá? De novo ele usa aquela expressão naquela nota, faz aquela observação com nota. The washer, a arruela, 4 e 5, no caso seriam as arruelas, né? Faltou até um S aqui. As arruelas 4 e 5 are not the same. Não são as mesmas. And are not interchangeable. E não são intercambiáveis. E não são intercambiáveis. Make sure, de novo ele usa a expressão make sure, essa expressão é muito usada. Tenha certeza ou certifique-se the washers, que as arruelas, are installed, estão instaladas where they were removed, de onde elas foram removidas. Né? Remove the nuts, de novo ele usa a expressão remove the nuts, remove as porcas, the washers, arruelas e the bolts, os parafusos. Discard the PLI washers. Descarte as arruelas do tipo PLI. Tá? Olha só, a gente está falando o nome dessas peças pra caramba aqui. Hein? Se alguém errar na prova washer, nut, bolt, vou mandar pendurar. The location of the shims. Seria make a note. Tome nota, anote. Ele ainda diz assim, ó, anote, tome nota. Por quê? Porque ele diz assim, ó, você vai confiar na sua cabeça, daqui a pouco tu vai esquecer. Está envolvido aí, vendo a opção de pés, daqui a pouco tu esqueceu. Anota o local de onde você tirou os calços. Para quando você for montar de novo, montar no lugar certinho. Anota, tome nota. Tá? They must be put in the same location. Eles quem? Os calços. Eles devem ser colocados no mesmo local, mesma localização, de onde, né? Quando, né? No caso de onde? Quando a braquete for instalada. Tá? Então, ele chama a atenção novamente ali. E ele repete a sequência toda, só que agora ele vem para o passo, né? O conjunto da bracket número 10. Remove hinge support brackets assembly number 10. As follows. Expressão as follows. Como segue. Como segue. Repete a sequência toda de novo. A página seguinte do manual é a página futura.
Tá? A figura representativa. Aqui, ó. A figura. Aqui a legenda, quando aparece aqueles números, né? Aqueles números lá que a gente comentou. Tá? Da diferença. Acabou o horário, vamos embora. Vai se encontrar ainda por aí, ainda. Você não Bom, aí a gente mudou de texto. Não, você está trabalhando. Mudamos de texto. Mudamos de texto, e aí a gente está agora no texto lá do capítulo 27 do Atacene. O capítulo 27 do Atacene fala sobre controles de voo. Né? A parte de controles de voo. Então, o que a gente vai falar agora tem a ver com controle de voo. Superfície de comando, né? Cabo de comando, enfim. Então, antes da gente começar a falar sobre o texto aqui, o que eu quero mostrar para vocês? É só contar uma filosofia aqui importante. As aeronaves, até os projetos aeronáuticos de segunda geração, que a gente chama de aeronave de segunda geração, os projetos que entrou mais ou menos até a década de 80, aproximadamente. São as aeronaves de segunda geração, de tecnologia de segunda geração. Essas aeronaves, a parte de comando de voo dessas aeronaves, tá? Superfície de comando de voo, eram comandadas, né? São comandadas, porque tem várias aeronaves de segunda geração, muitas aeronaves de segunda geração voando aí no mundo afora. Elas são comandadas por um sistema hidráulico e por cabos de aço, tá? Por um sistema de cabo de aço. Cabo de aço mesmo, parecido com cabo de elevador. Tá? Cabo de aço, aquelas cordoalhas de aço, passando por roldanas, um sistema de roldanas, tá? Cabo de aço mesmo. Até a segunda geração, a parte de comando de voo era feita a tecnologia utilizada era essa. Sistema hidráulico para diminuir o peso, né, na mão, o esforço na mão do piloto lá, e a parte mecânica era comandada por cabo de aço, toda por cabo de aço. Tá? De 1980 para frente, os projetos aeronáuticos criados de 1980 para frente, 85, se eu não me engano, 86, os fabricantes de aeronaves passaram a produzir aeronaves e substituíram essa tecnologia de cabo de aço e passaram a utilizar uma tecnologia chamada Flabawire. O que é a tecnologia Flabawire? Você não tem mais cabo de aço. Toda aquela parte de cabo de aço foi substituída por comando elétrico e caixa eletrônica. Ou seja, você tem fibra ótica, né, dispositivo elétrico, e caixas, transdutores elétricos hidráulicos. Então você tem caixas eletrônicas com transdutores e o sistema hidráulico funcionando também para diminuir o arrasto, o peso. Tá? Então nós não usamos mais nas aeronaves modernas de hoje, de 1986 para 87 para frente, fabricados dali para frente, não se usa mais o sistema de cabo de aço. O que a gente vai ver aqui é o sistema de cabo de aço. Nesse texto aqui é o sistema de cabo de aço. O MD-11 é uma aeronave ainda de segunda geração. Então, utiliza ainda, tem vários MD-11 voando no mundo aí lá fora, utiliza cabo de aço. Por isso que a gente vai ver. Não sei se vocês lembram que a gente falou logo numa das primeiras aulas nossas, a gente falou sobre cognatos e falso cognato. Lembram disso? Quando a gente falou de falso cognato, uma das palavras que é um falso cognato aparece nesse texto aqui, ó, que é a palavra push-pull. Push é empurrar e pull é puxar. Então esse cabo ele seria, literalmente, se a gente fosse traduzir a palavra na íntegra, literalmente, seria um cabo de empurrar e puxar. Né? Só que não é assim que a gente chama. A gente costuma chamar de cabo polia. Tá? Que ele trabalha com o sistema de roldana. É um cabo polia. Mas literalmente falando, seria um cabo de empurrar, né? Cabo de empurrar e puxar. Tá? Então ele começa dizendo aqui, ó, install the push-pull cable, instale o cabo polia, né, de empurrar e puxar, on the upper, aqui que eu quero que vocês se posicionem, upper rudder control mechanism. Então ele quer que você instale esse cabo aonde? No mecanismo de controle do leme na parte superior. Tá? E aí ele usa de novo a expressão as follows.
Como segue. Então observa que a gente mudou de capítulo lá para 100, o manual já está em outro capítulo. E ele continua usando a expressão direto, gente. Isso aqui, se vocês não conseguirem botar no sangue, no cerebelo de vocês aí, é porque está difícil. Porque é direto, isso aqui é toda hora. Essa expressão aqui, e make sure, toda hora ele usa isso. O manual usa isso todo tempo. Se tenha certeza, certifique-se disso, né? Como segue? Vou te dar a instrução para você fazer como segue. E aí vem dizendo, passo 1, passo 2, passo 3, passo a passo, como você vai fazer, tá? E aí ele dá a referência da figura lá, da instalação do cabo, a tarefa, né? A tarefa do manual de manutenção, tarefa 27, 22, 30, 990, 803, com o grandão, tá? E aí ele começa dizendo, primeiro passo, install the jam nut. Instale a porca, a palavra jam é de prendimento, porca de prendimento, de travamento, de prendimento. Instale a porca de prendimento, aonde? On the upper end of the push-pull cable. Instale a porca de prendimento ou no, né, no caso aqui, né, no cabo polia, na extremidade, esse end aqui, a parte final do cabo, na extremidade superior, tá? Na extremidade. O fim aqui tem o sentido de extremidade, ponta, né? Extremidade. Passo 2. Put, verbo to put é o verbo colocar. Coloque, né? Coloque quem? O cabo polia. O cabo polia. Através, ou passe ele, no sentido de colocar, coloque ele através do roller. Esse roller aqui é furo ou buraco. Passe ele pelo furo, pelo orifício, pelo buraco. De onde? Da braquete. Da braquete. Tá? Passo 3. Installe the jam nut. Installe a porca de prendimento número 11. Depois a porca de prendimento número 10. E a extremidade do cabo, né? Número 9. Aonde? No cabo de polia. Passo 4. Instale bolts, parafuso. Esse throw aqui é através de quê? Do buraco da braquete. Eu passo o parafuso através do orifício da braquete e da extremidade da haste. A palavra rod é haste, tá? Pode ser haste, pode ser bancal. Lembra que a gente falou lá no início? Haste ou bancal. E faça o quê? E prenda, esse atache aqui no sentido de prender, e prenda a argoela, número 7, e a porta, número 6. E olha o que ele diz no passo 5. Do not safety the nut. O que seria essa expressão? Do not safety the nut. Não faça o quê? Olha o que ele diz, ó. A palavra safety é segurança, tá? Que dispositivo na aviação a gente usa para promover segurança em parafusos e porcas para travar? Segurança. Arame de freno. Só que ele não usa a palavra arame de freno, ele usa a expressão safety, segurança. Como ele parte de um princípio que você já é um técnico, né? Ele só usa a expressão safety e você já vai deduzir, bom, se é safety, é segurança, é arame de freno, tá? Então ele diz aqui, ó, não frene, esse safety está no sentido de travar, de promover segurança, de frenar. Não frene quem? A porca. Until, o que é a expressão until? Quem sabe? Até que o quê? O cabo polia esteja corretamente ajustado. Por que isso? Por que ele te dá esse alerta para você não frenar? Porque se você frenar primeiro a porta sem o cabo estar ajustado, quando você for ajustar o cabo, provavelmente você vai ter que soltar o freno que você fez. Contrapino pode ser entrar aí no safety? Pode também, mas se fosse contrapino, normalmente ele ia botar a referência do número para o contrapino, para você ver identificar o parte número do contrapino. O arame normalmente ele não faz isso, ele já bota safety direto, porque você sabe que é arame de freno. Entendeu? Se fosse contrapino, ele ia botar
um númerozinho desse aqui, 9, 8, para você identificar o tamanho, né? Parte número do porta-avião. Tá? Então todo mundo percebeu aqui, ele já te dá uma dica aqui, ó. Passo simples, você não frenar a porca. Tá? Até que o cabo esteja corretamente ajustado. Aqui ele continua com a subtarefa, um outro passo da subtarefa. Ele diz lá, ó, instale, push pull cable, cabo de polia, aonde? On the lower, agora é lower, lá é upper, agora é lower. No mecanismo de controle do leme na parte inferior. As follows, como segue. Ele repete o passo todo de novo. Install the jump nut, instale a porca de prendimento, número 18. On the lower end e push pull cable, né? Na extremidade inferior do cabo polia. Put the push pull cable, coloque o cabo polia através do orifício do furo da braquete. Não é isso? Instale a porca de prendimento, jump nut, porca de prendimento, número 18. Depois a porca de prendimento de número 17, que é uma outra porca, né? Uma outra posição, outro part number. E a extremidade da haste, número 16, o cabo polia. Tá? Passo 4, instale bolt, parafuso número 15, através do orifício da braquete, né? E da extremidade da haste. E faça o quê? Atache. E prenda. Não, prenda. Né? Prenda a arruela número 14 e a porca 13. Porca número 13. E de novo repete, ó. Do not safety the nut. Não frene a porca. Until the push pull cable. Até que o cabo polia esteja corretamente ajustado. Muito bem. No passo seguinte, a gente vai entrar, dando continuidade da passagem do texto. Ele usa uma outra expressão que é nova. E eu fiz questão de botar a figura aqui para vocês entenderem, a foto aqui, vocês entenderem, porque seria difícil eu desenhar isso aqui no quadro, né? Meio complicado. Até para fazer entender. Ele usa uma palavra aqui que vocês vão ouvir muito falar mais para frente, principalmente quem fizer célula aí, for estudar a parte de estruturas, que é a palavra bulkhead. Bulkhead significa parede de pressão ou caverna. Parede de pressão ou caverna. Professor, o que é uma parede de pressão ou caverna? Ia ficar difícil de desenhar aqui no quadro. Por isso que eu botei a foto aqui. Estão vendo dois mecânicos aqui, ó, trabalhando na estrutura do avião, na parte interna. E o que é a parede de pressão ou caverna? Essas partes aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? A aeronave ela é formada toda por anéis, por rings, né? E por strings, que são esses perfis longitudinais. A aeronave toda é feita assim. O esqueleto da aeronave é como se fosse um espinho de peixe. Para evitar a pressão, Entendeu? Ó, todo desse jeito. Cheio desses strings, né? Esses perfis longitudinais e desses rings, desses anéis, né? Então, caverna, cada caverna é uma parte dessa aqui, ó. Essa aqui é uma caverna, aqui é outra caverna, aqui é outra caverna, aqui é outra caverna. Eles são chamados de estações também, professor? As estações são os pontos de referência para os strings. Tá? Cada ponto de referência daquele, para o string, para o técnico, para o mecânico se localizar, o manual diz lá, ó, está posicionado na estação tal. Aí você já sabe. Vai lá no mapa, identifica qual é a posição da estação e vai certinho lá no stringer. Tá? Tem um fixador solto lá no stringer 18. O cara olha no mapa, stringer 18 está nessa posição. Então eu vou lá. Stringer 18. Ele vai achar qual é o stringer 18. Entendeu? Serve para te orientar. Entendeu? Então, gente, caverna é isso aqui. São essas divisões aqui, ó. Esses espaços, tá? Cavernas. Isso é chamado de caverna. Tá? É claro que essa parte aí o passageiro nunca vê, né? Isso aqui só quem vê é a manutenção mesmo. Tá? O avião quando está montado, ele está com isso aqui tudo fechado. Tudo bonitinho, né? Cheio de poltrona, tudo branquinho lá, bonitinho. Ninguém vê nada disso. Tá? Mas se desmontar uma aeronave dessa, você vai ver, né? Cada coisa
peça para tudo que é lado, fio, cabo passando por baixo, cabo passando por cima, cablagem passando do lado. Aí dá pra ver um monte de coisa. barramento também, não? Ver, para ver a barramento da elétrica fica lá na frente, lá no eletrônico, lá na parte da frente do painel do piloto, lá atrás do painel do piloto lá. Fica os CDs lá, parte do circuito break lá. Então, caverna é isso aqui. Fiz questão de mostrar aqui na figura para vocês entenderem, tá? Então ele coloca aqui, ó, attach, que é o verbo prender, né? Prenda o cabo, né? Attach the cable to bulkhead as follows. Prenda o cabo para a caverna ou para a parede de pressão, como segue. Tá? Então, vai passar cabo por aí. Então passa cabo por baixo, né? Passa cabo da lateral, você observa que tem uns orifícios aqui, uns buracos, ó, né? Passa cabo por aí, passa cabo por vários locais. Então ele diz aqui, ó, the cable is attached. O cabo é preso. Cabo, né, é preso. Na To the bulkhead, caverna, in 3 locations. Em 3 locais. The 3 connections, as 3 conexões, are the same. São iguais, são as mesmas, tá? Eu ainda te dá uma dica lá. Então aqui ele mostra de novo a referência da figura da passagem lá do capítulo 27, onde ele está falando dando a legenda com as peças, com a numeração das peças, a sequência das peças, na vista lá do desenho. Bom, esse outro texto aqui, a gente ainda está no capítulo 27, só que aí ele fala sobre um outro dispositivo que a gente não falou aqui. Já tiveram aulas de sistema elétrico aí? Sistema elétrico não, de eletricidade básica. Sistema elétrico é especializado, que vai fazer a conta. Eletricidade básica, já tiveram? Esse garotinho aí da frente quase morreu, porque a gente quase matou ele, esse aí que tá filmando a aula. Por quê? O cunhado dele reprovou metade da turma. É mesmo? Fecha. Eletricidade básica. Então, a gente fala sobre uma válvula aqui, um tipo de válvula, que é uma válvula elétrica, a válvula solenoide. Tá? Essa válvula solenoide é o tipo de uma válvula que trabalha com o princípio de campo induzido, tá? Indução de campo. Então, a válvula solenoide ela é comandada, para dar um exemplo mais claro aí, ela é comandada com o princípio de um relé. Todo mundo sabe o que é um relé aí? Um relé? Então, o relé ele trabalha com a bobina, né, com uma indução de campo, não é isso? Uma vez aquela bobina tendo sido energizada, ela cria um campo magnético, né, que força uma atracação, né? Força uma atraque daquele lá. Atracou, o circuito fechou, tá? A válvula solenoide trabalha com o mesmo princípio. Ela é uma válvula que comanda abertura e fechamento, só que através desse princípio. Uma vez energizada, ela induz o campo eletromagnético e esse campo eletromagnético promove o atracamento da válvula, permitindo o fechamento dela ou a abertura dela. Tá? Essa é a válvula solenoide. Então, ele coloca aqui, ó, instale the applicable upper girdle actuator, solenoid valve. Olha que ele usa a expressão toda. Então ele quer que você instale o quê? A válvula solenoide do atuador do leme na parte superior as follows. Como segue. Então preste atenção que ele usa a sequência das peças uma atrás da outra. Só que você tem que começar a traduzir sempre de trás para frente. Senão você traduz como se fosse o atuador do leme na parte superior da válvula solenoide. Não, mas é a válvula solenoide do atuador do leme na parte superior. Tá? Então, ele usa essa expressão novamente ali. As follows. Ele começa lá, dizendo lá, passo número 1. Install a new O-ring. O que seria a new O-ring? Um novo anel. Um novo anel tipo redondo. Isso, tipo O, né? Aquele anel tem. Quem falou isso foi o Vicente esse dia. Característica lá, toda fechada. 3 new backup rings. 3 novos anéis. Esse backup tem um sentido de sobressalente, reserva, sobressalente. Tá?
Bom, já expliquei, mas vou explicar de novo, né, através de um outro sistema agora. Todos os dispositivos da aeronave que eu não posso ter, não devo ter, porque eu vou perder pressão e vou perder o sistema, eu não posso ter uma perda do sistema genérica, né, vamos dizer assim, de maneira total, né, e todo sistema que eu tenho atuadores que são fechados, o sistema de óleo dele, o sistema de drenagem dele é fechado por anéis, e eu não posso perder ele de imediato, numa situação qualquer, eu utilizo, no projeto, eu utilizo anel backup, anel sobressalente. Por quê? Porque se eu tiver a perda do principal, eu ainda consigo segurar a situação através do backup, até que a aeronave pouse e a manutenção consiga resolver o problema. Tá? Até que a aeronave pouse e consiga resolver o problema. Então, vocês percebem aqui, né, dá para perceber que a aeronave, né, os aviões, os helicópteros também, né, aeronaves em geral, são equipamentos realmente muito bem feitos, muito bem preparados, tá? Muito bem projetados. A máquina não foi feita realmente para cair. Só que ainda assim cai. Né? A gente vê aí que cai por mais variadas falhas, né, que a gente conhece aí. Mas não é uma falha só, né? Uma falha vai gerando outra. Normalmente é uma sequência de falhas. Tá? É uma sequência de falhas. Mas a máquina não foi feita para cair. Por isso que existe a estatística que diz que é o transporte mais seguro. Realmente é. Quando cai, faz um estrago também. Né? Mas é o transporte mais seguro. Se você for observar, né, só para ter uma ideia, né, de quantas aeronaves decolam no mundo por segundo, né, minutos e segundos, é um negócio absurdo. Aí você observa, poxa, é tanto avião voando no mundo que quando um aviãozinho pequenininho cai lá não sei aonde, a notícia sai na televisão para o mundo inteiro. Já imaginou se tivesse que passar essa notícia para o mundo inteiro, cada carro que batesse em qualquer lugar do Brasil? Não ia ter notícia para passar na televisão, só isso, né? Só isso. Então dá para perceber que realmente é um transporte seguro. Né? De vez em quando cai uma aí, aparece uma televisão, caiu um avião, caiu na África, caiu na Europa, caiu não sei aonde aí. Né? Mas se você for observar de levantamento de voo para queda, para queda é praticamente ínfimo, né? É praticamente nenhuma. Então realmente é um transporte muito seguro, tá? Mas uma coisa que provoca o acidente, né? Uma das coisas que provoca o acidente, na realidade, é a distração, né? É a desatenção, muitas das vezes, né? É a pressão de trabalho, uma série de coisas que pode provocar um acidente, né? É o material mal empregado, né? É o material clandestino, né? Sabiam que na aviação, principalmente na aviação pequena, carga perigosa, na aviação pequena tem muito material clandestino? Muito material clandestino. Né? Nós tivemos um seminário, eu tive um seminário recente lá, que eu faço parte do comitê de investigação do CENIPA. Nós tivemos um seminário recente aí, uns 2 meses atrás, só para falar sobre o assunto chamado bogus parts. Né? Bogus parts é material, um termo em inglês que significa material clandestino. Clandestino na aviação. Né? Por incrível que pareça, tem muito. Tá? Principalmente a aviação pequena, tem muito material clandestino. Como assim? Não, material clandestino, peça clandestina. Peça clandestina. Peça que não é material para ser usado e está sendo usado. Tá? Para ser usado. Tá? Então, isso acontece pra caramba. E não pode. Né? Aí acontecem os acidentes que a gente vê por aí. Novo anel, rim, 3 anéis reserva, sobressalentes, backups, e 3 novos O-rings, número 4, aqui ele usa o O-ring número 3, né? Aonde? Na válvula solenoide, né? Na válvula de comando de dispositivo elétrico. Make sure each O-ring. O que seria essa expressão? Certifique-se que... O que é a palavra it? Quem lembra? Certifique-se de que cada O-ring is between. Já falamos sobre between aqui. Esteja entre a backup rings and the valve body. Está entre o anel ou o anel sobressalente
E o quê? O que é body? O corpo da válvula. Tá? E o corpo da válvula. Passo 2. Remove and discard the plugs. Remove e descarte os plugs that seal the 3 valve ports. Que selam, esse seal aqui é de selar, né? De selagem. Que selam os pórticos da válvula, os 3 pórticos da válvula, os 3 pontos de encaixe, né? Que são os pórticos da válvula. Tá? Depois, passo 3. Instale the solenoid valve. Instale a válvula solenoid on the upper hooded actuator. No atuador na parte superior. Make sure the electrical connectors certifique que os conectores elétricos estão na posição correta. Install the 4 screws. Instala os parafusos. 4 parafusos. Torque the 4 screws. O que é o torque? Só para a gente lembrar aqui. É a força sobre o eixo. Presta atenção. Tem 2 expressões usadas no manual de manutenção, que é aperto. Presta atenção. 2 expressões usadas, 2 palavras usadas para aperto. 2. A taxa é prender, não é aperto. Agora, tem outra palavra que é usada para aperto. Tem a palavra tighten. Essa palavra aqui, ó. Tighten é aperto. E torque também é aperto. Só que eu vou mostrar a seguinte distinção. Pode usar o torquímetro? É. Torque é apertar com torquímetro. E tighten é apertar sem torquímetro. Apertar na mão, um aperto na sua mão comum, tá? Com a sua sensibilidade lá. Isso é tighten. Toda vez que o manual fala tighten, ele está falando aperte sem torquímetro. Aperte o parafuso, tighten, sem torquímetro. Agora, se ele falar torque, pode ir lá pegar o torquímetro, que ele vai dizer para você qual é o valor do torque que você vai ter que dar. 40 libras. Tá? 25 25 a 40 libras de pressão. Tá? Tem que estar lá com esse aperto, de 25 a 40 libras de pressão. Então, ó, aperte os 4 parafusos. Entendeu? Isso aqui é muito importante, viu, gente? Na manutenção aeronáutica. Muito importante. Por quê? Porque apertar parafuso sem torquímetro em lugar que tem que apertar com torquímetro provoca acidente. Tá? Provoca acidente. Derruba avião, mas derruba avião. Derruba avião. Tá? Então, bastante cuidado com isso. A expressão torque é pegar o torquímetro. Falou torque, tem que pegar o torquímetro. Tá? Sempre o manual vai usar essa expressão aí. Se for aperto com torquímetro, ele vai usar torque. Então ele já está dizendo lá. Torque de 4 screws de 25 a 40 libras. Um outro texto. Nesse texto, observem vocês que nesse texto a gente está usando grande parte do texto com essas letras grandonas aqui. Tá? É que é negócio de perigo. Perigo. Vai ter bastante atenção nessas aí. Essas letras grandonas aqui. Ele já começa dizendo lá, ó, warning, aviso, né? Aviso de perigo. Tá? Então, antes da gente ler o texto, deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Aviso no sentido de perigo, chamando a sua atenção. E ele começa a dizer aqui, ó, Skydrow hydraulic fluid is an agent that is an irritant. Pergunto eu, saindo um pouquinho da tradução aqui, só para ver quem lembra dessa regra que a gente viu. Por que o manual está usando o artigo indefinido an e não lá sozinho? Está no singular. Ah, porque a palavra que vem depois começa com Vogal. Vogal, muito bem. É isso que eu queria saber se a gente esqueceu. Né? Não esqueceram, tá bom. Então, ele começa dizendo aqui, ó, fluido hidráulico Skydrow é um agente, que é um irritante. Make sure. O que é make sure? Tenha certeza. Certifique-se all persons, que
todas as pessoas. Obey, verbo to obey, o verbo obedecer. Obedeçam. All of the precautions. Todas as precauções. When the hydraulic fluid is used. Quando o fluido hidráulico Skydrow for usado. Então ele já está chamando a atenção. Certifique-se que todas as pessoas obedeçam todas as precauções, todos os cuidados de precaução. E ele começa dizendo: use in an area open to the air. Use numa área aberta para o ar, ventilada. Não use em ambiente fechado. Use em área ventilada. E aí ele diz aqui, ó, close the container when not used. Feche o container. O container é latinha, o vasilhame, tá? É o container. Feche o vasilhame, feche o container quando não usado. Acabou de usar, a lata sobrou um pouco na lata, fecha a lata. Por quê? Porque o Skydrow, ele começa a emanar um gás, ele começa a evaporar. Tá? E aquilo vai contaminando o ambiente. Vai deixando aquele cheiro no ambiente. E vai contaminando. Então ele já está dizendo, ó, feche o container quando não usado. Do not get Skydrow hydraulic fluid in the areas, on the skin, or in your clothes. O que é isso? Não deixe o fluido hidráulico Skydrow. Aqui está subentendido um verbo, mas é esse verbo que ele quer usar de forma subentendida. Não deixe o fluido hidráulico Skydrow nos olhos, no caso, cair nos olhos. On the skin, ou na sua pele. Or in your clothes, ou na sua roupa. Do not breathe the gas or mist. O verbo to breathe é o verbo respirar. Não respire o gás ou a mistura. Por quê? Porque ele, quando emana o gás, ele gera uma mistura com oxigênio. Não respire aquele cheiro. Tá? Evite de respirar aquele cheiro. Se possível, está mexendo no vasilhame, até você botar lá no reservatório, bota lá um protetor, né, de respiratório. Usa um protetor para evitar respirar o cheiro, o gás. Tá? Então, são expressões que ele utiliza aqui. Tá? Então a gente viu aqui, nesse primeiro parágrafo, tá, as expressões que ele o texto que ele utilizou para chamar a atenção, né, do operador, no caso do mecânico, técnico, para a utilização do Skydrow. Tá? E aqui embaixo, ele continua com aviso. Agora voltado para a sua empresa, né, e a quem você deve recorrer na sua empresa. Então ele começa dizendo lá: refer to the applicable manufacturers or suppliers. MSDS for. Essa expressão MSDS for, aqui no Brasil, a gente costuma batizar isso aqui, é uma expressão conhecida como regra de segurança para ficha, é o que a gente chama no Brasil de FISP. Essa FISP no Brasil é a ficha de inspeção do produto químico. Todo produto químico perigoso, aliás, deveria ser uma regra para todos em geral, né? Mas normalmente o Ministério do Meio Ambiente aí normalmente coloca os produtos mais perigosos. Todo produto químico perigoso, ele tem que ter uma FISP. O que é essa ficha? Essa ficha de inspeção de produto químico. Nessa ficha tem que conter o responsável técnico pelo produto, tá? O químico, o engenheiro químico ou o químico lá, responsável pelo produto. Quem mais? O manuseio do produto, como você deve manusear. O que mais? O tipo de mal que o produto provoca, caso seja inalado, caso seja contaminado com ele. Primeiros socorros que você tem que fazer, tá? Tudo isso tem que contar nessa ficha, tá? Que é uma recomendação de segurança para você. Caso você se contamine, caso você se machuque com um produto, você saiba o que fazer de imediato até chegar ao socorro médico, tá? Então, é a recomendação que o americano chama de MSDS, no Brasil a gente chama de FISP. É a mesma coisa, ficha de inspeção de produto químico. Então ele diz aqui, ó, more precautionary date, maiores dados de precaução. A palavra date, pessoal, em inglês, são duas palavras que parecem igual, mas não são iguais. Tá? Uma é date com A no final. Date com E, que é a tem data. Date com E. Que é a data de nascimento, data Tá? de dia, tá? Então são duas palavras parecidas, mas têm significado diferente. Tá? Essa aqui para informações, dados de informações, e essa aqui para data calendário. Tá?
Então, a diferença está nisso. Então, esse date aqui é dados de informação. Maiores dados de precaução. Approved Safety Equipment. Esse Approved Safety Equipment é equipamento de segurança aprovado, que no Brasil a gente chama de EPI. Né? Já ouviram falar em EPI aí? Equipamento de proteção individual, equipamento de proteção aprovado, tá? Pelo Ministério do Trabalho. Então, Approved Safety Equipment, Emergência Medical Aid, ajuda médica de emergência. Ele pede para você fazer o quê? Talk, o verbo to talk é falar, conversar. Talk with the local safety department. Converse com o seu departamento de segurança local. Or authorities, ou autoridades, for the procedures, para proceder com o descarte deste agente. A palavra hazard é perigoso. Tá? Este agente perigoso. Ok? Este agente perigoso. Quem ele chama aqui de departamento de segurança local na sua empresa? Tá? É o SESMIT da tua empresa. Esse é o departamento de segurança local da tua empresa. Tá? As empresas que não têm SESMIT, normalmente, no mínimo, ela tem um técnico de segurança lá. Esse cara é o responsável lá pela parte de segurança. Então, tudo isso que a gente viu aqui, antes do trabalho começar, antes do serviço começar. O serviço propriamente dito começa aqui. Tá? Só que o manual ele fez uma série de recomendações antes, de aviso de segurança, para chamar a atenção aí do técnico, né, do operador, para a utilização do produto, para não utilizar o produto de forma inadequada e não se machucar. Tá? Então a gente entra agora aqui no texto propriamente dito, no serviço. E ele começa dizendo aqui, ó, bleed the upper third actuator as follows. O que ele quer que você faça aqui como técnico? Pergunto eu. Sangue. Sangue quem? O atuador do leme superior. Como segue. E aí ele vai te dar a dica como é que tu vai fazer isso. Aí ele coloca lá, passo 1. Pressurize the number 1 hydraulic system. Sistema hidráulico número 1. Em algumas aeronaves mais antigas, né, o sistema hidráulico era numerado. As aeronaves mais modernas, o sistema hidráulico é por cor. Né? Sistema verde, sistema amarelo, sistema azul. Então, dividido por cor. Então, pressurize o sistema hidráulico número 1. Depois ele entra dizendo, hold the hydraulic pressure. Esse hold, o verbo to hold, é o verbo manter. Mantenha a pressão hidráulica for 2 to 3 minutes. 2 ou 3 minutos. E ele te dá a referência lá, ó. Task 29.00.00.860.02. Capítulo 29 é força hidráulica. Já é outra tarefa do ATA 100. Tá? Aqui está no 27, é controle de voo. E no 29 vai falar especificamente de força hidráulica. Quando você vai pressurizar, você vai colocar força hidráulica no avião. Tá? Ele te dá a recomendação de você ir lá para o capítulo 29. Aí está o desenho representativo do atuador. Estou vendo aqui o atuador, essa peça aqui. Fica presa lá em cima na parte do leme, do MD-11, na parte do atuador. Preso aqui, né, nessa parte interna, né? Que é onde você vai comandar o leme. Tem o comando do leme. Tá? Está vendo aí? Figura representativa. Sempre vai ter, né, o texto vai ter uma figura representativa lá no manual. Ok? E aí a gente entra num exercício. Vamos ver quem lembra de algumas palavras aí que a gente já viu aí. Primeira palavra, interchangeable. O que seria? Intercambiável. Segunda palavra, shim. O que seria shim? Calço. Terceira palavra, fuel pumps. Bomba de combustível. Bomba de combustível. Quarta palavra, hinge support brackets. Brackets ou braquete do suporte da dobradiça. Número 5, rudder hinge bearing. Seria bearing? Rolamento. Dobradiça do leme. Push-pull cable. Cabo polia ou cabo de empurrar e puxar, né? Que é o famoso cabo polia. Número 7, hinge support assembly. Conjunto de suporte. Conjunto de suporte da articulação.
Número 8, Rudder Control Mechanism. Mecanismo de controle do leme. Número 9, Backup Rings. Anéis sobressalente, anéis reserva. Número 10, Jam Nuts. Porca trava, porca de prendimento. Número 11, Valve Body. Corpo da válvula. Número 12, Solenoid Valve. Válvula solenoide. Número 13, Electrical Connector. Conectores elétricos. Conectores elétricos. Muito bem. O HDMI que tá faltando, ó. O outro exercício importante para a gente poder dar uma olhada aqui junto. Se a gente conseguir fechar um pouquinho isso aqui antes, a gente faz uma revisão da matéria rapidinho, que é a nossa última aula, tá bom? Principalmente para quem não veio nas primeiras aulas aí, dá uma acompanhada rápida. Tá? Então vamos lá. Número 1, Skydraw Hydraulic Fluid, só para ver o entendimento aí, né? Skydraw Hydraulic Fluid is an agent that is completando, irritante fluido ou light fluid? Irritante fluido. Número 2, use Skydraw Hydraulic Fluid in an area pontinho to the air. Open or close? Open. O trecho fala lá, está em área aberta. Passo 3. Make sure all persons. Certifique que todas as pessoas. Obey or do not obey? Obey. Obedeçam todas as precauções quando fluido hidráulico Skydraw for usado. Número 4, fugiu do texto do Skydraw, mas só para ver o entendimento. This piece, esta peça, is necessary to attach push cable. Para prender o cabo de empurrar e puxar. On the upper rudder control mechanism. Mecanismo do leme superior. Jam nut ou uma solenoid valve? Jam nut, uma porca de prendimento. When I install bolts, o que eu estou dizendo aqui? Quando eu instalo parafusos em mechanism, is necessary make a torque or lubrication? Torque. Né? Claro que tem alguns tipos de parafusos, que precisa de lubrificação, né? Mas isso o manual vai dizer. O que tiver precisado de lubrificação, o manual vai dizer, ó, esse tem que lubrificar, tá? Vai dizer para lubrificar. Normalmente é torque. Muito bem. Vamos lá. Objetivo desse exercício aqui, rapidinho. Tradução, fazer a tradução. Bem simples, né? Estou dizendo lá, the mechanics remove the screws. Qual seria a tradução disso? Mecânicos removem os parafusos. Letra B, the control lever actuates the cable. A, lever, alguém lembra? A alavanca de controle, o que ela faz? Ela atua os cabos. C, the switch control the valves. Os interruptores controlam as válvulas. Os interruptores de controle de válvulas. Né? Letra D, hydraulic motor positions the stabilizer. Motor hidráulico estabiliza. O que ele faz? Ele posiciona o estabilizador. The ignition system consists of the ignition power system. O sistema de ignição consiste no sistema de força ou de potência de ignição. Letra F. The quarter pin is an important piece to the lock rods. O contrapino é importante. É uma importante peça para travar as. Muito bem. Essa é a ideia do exercício, né? Fazer uma tradução. Esse a gente já fez. E aí a gente entra mais um texto.
Mais um texto do manual, ainda no capítulo 27, controles de voo. A gente entra mostrando aqui, falando aqui de mais uma pecinha que não tinha aparecido ainda, que é a peça chamada skid plate. O skid plate, ele é um platô, esse plate aqui é uma placa, né, um platô. Esse skid é antiderrapante, tá? O skid é um termo platô antiderrapante. Esse platô antiderrapante, normalmente ele é utilizado em mecanismos que você tenha vários discos, né, acoplados ali para fazer um enchimento, que tenha movimento, né, que trabalhe em movimento diferencial. Normalmente é para não promover derrapagem, não derrapar. Então ele utiliza aqui esse platô nessa montagem aí, nesse serviço. Então ele começa dizendo: make sure the skid plate, né, is in position below the rudder actuator. Então o que ele estaria dizendo aqui? Certifique-se de que o platô antiderrapante está onde? Está na posição below. O que é below? Abaixo. Abaixo de onde? Do ator do leme. Muito bem. E aí de novo ele faz um aviso aqui, ó, warning, um aviso de perigo aí, né? Chamando a atenção. Por que ele chama a atenção? Porque esse atuador do leme, ele é uma peça pesada, tá? Uma peça pesada. E o manual também chama atenção para a utilização de material pesado. Para quê? Para que o camarada não fique pegando o material pesado na mão, no braço, né? E não aconteça o que tem acontecido muitas das vezes com alguns mecânicos, né? Tem lá a ferramenta própria para o camarada prender no carrinho lá, o cara fica agarrando aquilo, dá uma de incrível Hulk, né? E fica botando aquilo nas costas. Mas deixa comigo, né? Comigo que isso aí eu carrego nas costas. Daqui a pouco o cara está com um problema de hérnia de disco e não sabe por quê. Então, material pesado, normalmente tem lá um carrinho apropriado para você pegar e transportar. Então o aviso que ele dá aqui é justamente para isso. Olha o que ele diz, ó. Get sufficient aid. Esse get é o verbo dar também, no sentido de fornecer, né? Dê ou forneça suficiente ajuda de pessoas e equipamentos para, esse hold aqui é o verbo manter, para manter o componente durante a remoção e a instalação. Então ele diz aqui, ó, this component, este componente pesa, weight, é o verbo pesar, ele pesa aproximadamente 75 libras, em torno de 34 quilos, tá? Só um atuador. This will prevent, esse verbo, essa conotação will, ela aparece toda vez que você coloca um verbo no tempo futuro, tá? Então ele diz aqui, ó, isto prevenirá injury, esse injury em inglês é prejuízos, tá? Prejuízo no sentido de machucar, prejuízo para pessoas e damage e danos para o equipamento. Muito provavelmente, se for um camarada que insistir em pegar aquele peso para instalar aquele componente lá sozinho, né? Tem que posicionar, prender. É muito provável que ou ele vai se machucar pegando aquilo sozinho, ou ele vai deixar cair o componente. Se ele deixar cair, ele vai estragar o componente. Ele vai estourar o atuador. Tá? E se ele não deixar cair, muito provavelmente ele deve se machucar tentando fazer isso sozinho. Então o manual ele já dá esse alerta aí, para o camarada ficar atento, né? Evitar esse tipo de coisa. E aí ele diz, ó, install the rudder actuator, instale o atuador do leme, as follows, como segue. Ele começa a dizer o passo aí, né? Passo a passo. Tá? Aí ele diz lá, install the forewasher. O que seria isso? Instale 4 arruelas on the 4 bolts, os 4 parafusos. Muito bem. Depois, passo 2. Support the lower rudder actuator with a sling and install the 4 bolts and the 4 washers. Nós vamos entender isso aqui. Esse suporte aqui não é o suporte substantivo. Não é a pecinha suporte. É suportar no sentido de segurar. Suporte o peso, né? Suporte, sustente, né? Sustente o atuador do leme da parte inferior com o sling. O sling é aquela ferramenta que eu mostrei para vocês em forma de tubo.
tá? Forma tubular. Normalmente você amarra a peça nela ali e suspende, tá? Que é uma ferramenta. Então, suporte o atuador com o sling, prenda ela no sling e instale os 4 parafusos e depois as 4 arruelas, tá? Depois ele diz, ó, torque the 4 bolts. Aperte no sentido de torquear. Torqueie os 4 parafusos de 90 a 130 libras, é a faixa aí. Então, observe que esse torque é um torque mais pesado, né? Do que aquele outro que a gente viu. 130 libras é um aperto bom, tá? Por quê? Porque ele está usando que tipo de parafuso? Bolts. Parafuso para altas cargas mecânicas, tá? E aqui aparece de novo um texto grandão, as recomendações muito parecidas com aquela do Skydrop. Só que agora a gente vai falar de um outro produto, que também é bastante perigoso, que é o selante. Tá? Tiveram aula de combustível aí? Então, quem deu aula de combustível para vocês deve ter comentado para vocês que nós temos basicamente na aviação 2 tipos de tanques. Quais são os 2 tipos? Asa molhada e o tipo célula. Isso aí. Né? Tanque tipo célula e o tanque integral, que é o asa molhada. Tá? O combustível ele é jogado na própria estrutura do tanque. Esse texto que a gente vai ler aqui, ele fala sobre o tanque integral, o asa molhada. E ele fala da importância da utilização do selante. O selante é usado nas juntas, né, do tanque. Para quê? Para você vedar a junta. Imagina um tanque que tem as juntas, pontos de fixação, e se você colocasse combustível ali sem selar, o que ia acontecer? Virar uma cachoeira, né? Ia passar combustível para tudo que é lado. Então se utiliza o selante. Só que esse selante, ele também é um material venenoso, perigoso, tá? Por isso que o fabricante também chama atenção. E esse selante ele trabalha com um princípio utilizado chamado 2 partes, 2 parts. Qual é esse princípio? O princípio é aquele mesmo que a gente utiliza aí no Durepox, né? Você tem lá o araldite e o Durepox. Você tem lá o material base, a gente chama de material base, e você tem um catalisador, né? Material base sozinho aplicado não serve para nada. Catalisador aplicado sozinho também não serve para nada. Só tem efeito quando você mistura os dois, não é isso? Em proporções recomendadas pelo próprio fabricante. Tempo de mexida lá recomendado pelo fabricante e tempo de secagem, que o manual chama aí de cura, tá? A secagem no manual é sempre chamado de cure, que é a cura do produto, tá? Então, nos tanques integrais, a utilização de selo de vedação, selante de vedação, é um emprego muito grande. E aí aparece um lance interessante que a gente vai ler aqui, na hora que a gente lê, a gente explica em detalhes, tá? Então ele começa dizendo aqui, ó, Integral Fuel Tank Sealing Compounds. O que seria isso? O composto, a composição ou o composto de selante de tanque de combustível integral, que eles chamam de polysulfite, selante B1 e B2, is an agent. É um agente that is poisonous, que é venenoso, and an irritant, e também é um irritante. E ele usa a mesma expressão que ele usou no Skydrop. Make sure, que é? Certifiques all persons, todas as pessoas obedeçam all of the precautions, todas as precauções when integral fuel tank sealant compounds, quando o composto de selagem de tanque de combustível integral for usado. Gas / air mixtures more than, vou explicar o que é isso. Gas mixtures more than the lower explosive limit can cause an explosion if high heat sparks or flame supply ignition. O que é isso aqui? Existe uma coisa dos materiais chamado limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade. Todos os materiais, normalmente, né, eles têm uma característica disso. Existe até um metal
que entra em inflamabilidade, se você colocar ele. Tá? Magnésio é um dos tipos usados. Tá? Então, todo material finamente trefilado, né? Triturado, ele é um forte explosivo. Né? Até farelo de trigo, não sei se vocês sabem disso. Até farelo de trigo é perigoso. Pode se tornar um explosivo. Tá? Vocês já ouviram falar em silo? Silo de trigo? Já ouviram falar? Então, existe um alto índice de acidentes de explosão em silo de trigo. Mas como aquilo é grandão, fechadão? Pois é, por isso mesmo. Mas tem gente que entra lá. Não, tem gente. Acessa lá. Entendeu? Mas tem que dar uma fagulha para explodir aquilo. Tem que ter uma fagulha. Aquilo fica até o teto. Até o teto do silo. Não tem como. Até o teto, às vezes. Né? Quando ele começa a esvaziar, quando começa a carregar o caminhão, ele começa a descer. Começa a descer. Tá? E o perigo está quando ele começa a esvaziar. Que aí abre mais espaço para oxigênio. É a mesma coisa do tanque de gasolina. Se você pegar um tonel, claro que não tem nenhum doido aqui para fazer isso, né? Eu espero que não. Certifique-se de que todas as pessoas obedeçam todas as precauções, né? Quando o composto de selagem de tanque de combustível integral for usado. A mistura de gás com ar maior do que o limite de explosividade inferior pode causar uma explosão se high heat, se em alto aquecimento. Sparks em inglês pode ser traduzido como vela ou como centelhamento, que é o que a vela faz. Ela centelha. Tá? Se tiver alta temperatura, alto aquecimento, centelhamento ou ignição fornecida por inflamável. Ignição fornecida por inflamável. E aí diz, ó, use in an area open to the air. Use em área aberta. Né? Close the container when not used. Feche o vasilhame, o container, quando não usado. Do not get do not get integral fuel, né? Estou com Skydron na mente. Do not get integral fuel tank sealing compounds. Não deixe o composto de selagem de tanque de combustível integral cair nos olhos, ou na sua pele, ou na sua roupa. Né? Do not breathe the gas or mist. Então ele faz as mesmas recomendações que ele fez lá com o Skydron, ele faz com o selante, o composto de selagem. Tá? E aqui ele repete a mesma coisa também. A referência aplicável aos fabricantes e aos fornecedores, né, que é a ficha de inspeção do produto químico, maiores dados de precaução, equipamento de proteção aprovado, equipamento de segurança aprovado, que são os EPIs, né, ajuda médica de emergência, converse com o seu departamento de segurança local da sua empresa. Quem é o departamento de segurança local da sua empresa? Para quem trabalha aí? Eu queria ouvir justamente isso. É uma confusão entre CIPA e CERMIT, tá? Existe uma coisa interessante, eu sei que não faz parte da nossa aula, mas vou explicar. Apply sealant to the 4 bolts. O que seria isso? Aplique o selante nos 4 parafusos. Aplique o selante para os 4 parafusos. Muito bem. 5. Install the bolts. Instale o parafuso. The 2 inserts. Os 2 inserts. Todo mundo sabe o que é insert aí? Insert coin, a máquina de flip. É a mesma Não. coisa, é a mesma insert. Não. Todo mundo sabe do texto, ele pode estar como inserir também. Mas nos casos aqui é o substantivo, insert. De mosca postiça. Tá? O helicóil. Ok? Então, instale os parafusos, os 2 inserts, né? The washer, a arruela, and the nuts. Note, make sure the nylon inserts, certifique-se de que os inserts de nylon, de material à base de nylon, are installed, estão instalados, between, o que é between? Entre the odd end, extremidade da haste,
e do clevis. O clevis é aquela peça onde encaixa lá o parafuso do atuador, tá? Tinha uma espécie de olhal. Ok? É o clevis. Passo 6. Tighten the nut. O que é o verbo do tighten? Falei hoje aqui. É apertar, pode ser silenciar o toquímetro. Só apertar só. Olha o que ele diz, ó. Tighten the nut by hand. Aperta a porca com a mão. Aperta a porca com o quê? Com a mão. Com a mão. Turn the nut. O que é turning? Gire. Turn the nut. One half turning. Uma metade de uma volta. Metade de uma volta. Quanto é a metade de uma volta completa? 180 graus. Só dá uma rodada assim. Máximo. O que é máximo? Máximo. No máximo. To install, para instalar, the new contrapino. Para instalar o novo contrapino. Safety the nut. Freio o quê? A porta. Freio a porta. With a new contrapino. Com um novo contrapino. Safety the bolt. Freio parafuso. With a new lock wire. Com novo arame de Com freno. novo arame de freno. Release the input push rod from the bulkhead. Vamos entender isso aqui. Libere, né, a haste de empurrar da parede, da caverna, da parede de pressão. Tá? Put the rod end. Coloque a extremidade da haste. Aonde? Na entrada do clevis, do olhal, e alinhe os furos. Install the bolt. Instale o parafuso. The washer. And the nut. Tighten the nut by hand. Aperte a porca com a mão. Turn the nut back on half turning. Gire a porca, olha só. Back. Alguém sabe o que significa a expressão back? Só que é de volta. De volta. Gire, a gente não girou a porca para frente aqui? Agora gire a porca de volta. Quando? 180 graus. Mesmo 180 graus que você girou lá atrás. No máximo. To install the new contrapino. Para instalar de novo contrapino. Safety the nut. Né? Freio a porta. With a new contrapino. Com o novo contrapino. Os carenagens de encaixe do pylon da asa. And the tail pylon fillet fairings. No caso do MD-11. Os carenagens de encaixe do pylon da cauda. O MD-11 ele tem 3 motores, né? Tem 2 motores na asa e tem um motor lá em cima do estabilizador vertical, que é o motor que ele chama de cauda, tail. Tá? Então ele diz lá: the pylon fillet fairings, as carenagens de encaixe do pylon, are different. São diferentes. Between, entre the right and the left sides. Entre os lados direito e esquerdo. Because, porque ou por causa de wing geometry. Por causa da geometria da asa. Tá? São diferentes por causa da geometria da asa. O design da asa, o desenho da asa. The fairings supply, né? As carenagens, elas fornecem the main frame, a modelagem, a moldura, né? Esse frame aqui no sentido de modelar, de moldura, a modelagem principal, with a smooth surface, com uma superfície suave, from the wing, vindo da asa, and cowling nacelle, e das capotas da nacelle. They also help to decrease drag. Elas, que elas? As carenagens. Observa, lembre-se disso. O camarada, o fabricante, ele não repete o nome do substantivo. Ele parte do princípio que você está entendendo o raciocínio do texto.
ele vai lá e mete lá o pronome they na frente. They. Aí você que está entendendo o texto, né? Se é elas, eles ou elas, só pode estar falando de quem? As carenagens. Acabei de falar agora delas, só pode ser elas, né? Elas, quem? Elas, as carenagens, também ajudam a diminuir, esse decrease é diminuir o arrasto. Esse drag é arrasto. Ajudam a diminuir o arrasto. Ok? E aí no passo 2. Wing pallium fillet ferens. Agora ele vai falar das carenagens de encaixe do palio da asa. The wing pallium fillet ferens attach together with the pallium structural box. As carenagens de encaixe do palio da asa prendem juntas com a caixa estrutural do palio para fazer uma superfície suave. There is, existe um verbo chamado, a designação de verbo no singular e no plural. There is e there are, que é o verbo existir. Nesse caso aqui existe. Né? Existe um bordo de ataque, um leading edge, e um bordo de fuga, um trailing edge, which, no qual mantém, o verbo to keep é o verbo manter, mantém a resistência ao vento para o mínimo. Resistência ao vento para o mínimo. Tá? Então vocês estão vendo aí, gente,